Direto do plenário já está de volta e já estamos com as imagens geradas ao vivo aqui do plenário do Supremo Tribunal Federal, edifício sede do STF, com o retorno dos ministros aos respectivos lugares. E a expectativa para a segunda parte da sessão plenária da tarde de hoje. Nós acompanhamos na primeira parte da sessão os julgamentos que foram finalizados, como acompanhamos, inclusive, no comentário feito agora já no intervalo. E agora, o restante da pauta de julgamentos previstos, vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta a sessão. E chamo a julgamento a ação declaratória de constitucionalidade número 51, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que requerente, a Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, acesso por nacional. Aí, números ANMIC Cury, é uma ADC que diz com as ODS 16 e 17, trata-se de continuidade do julgamento. E eu colho que, após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, que conhecia da ação declaratória de constitucionalidade e julgava parcialmente procedente o pedido formulado à inicial para declarar a constitucionalidade dos dispositivos indicados, sem prejuízo da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades nacionais a empresas de tecnologia, nas específicas hipóteses do artigo 11 do Marco Civil da Internet e do artigo 18 da Convenção de Budapeste, com comunicação dessa decisão ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, e do voto parcialmente divergente do ministro André Mendonça, que não conhecia da ação pelo acolhimento das preliminares, mas no mérito, caso vencido, acompanhava integralmente o relator, e ainda, após o voto do ministro Nunes Marques, que não conhecia da ação e, caso vencido, acompanhava no mérito o voto do relator, pediu vista dos autos o eminente ministro Alexandre de Moraes, que está com a palavra para proferir seu voto à vista. Obrigado, presidente. Presidente, recordando aqui rapidamente, o caso é uma ação declaratória ajuizada pela Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, que busca a declaração de constitucionalidade do Decreto Executivo 3.810, de 2001, que introduziu o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, o EMILAT, bem como declarar ou reafirmar, assentar a constitucionalidade dos artigos 237.2 do Código de Processo Civil e do 780 e 783 do Código de Processo Penal, que disciplinam as cartas rogatórias. A questão toda se dá a partir de várias decisões de tribunais regionais federais, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, de permitir, em alguns casos, que a autoridade judicial faça a requisição e a determinação direta de determinados meios de prova envolvendo essas empresas de tecnologia, essas grandes plataformas, ao invés de se utilizar do EMILAT. E essa empresa, essa Federação das Associações, ao pedir, na verdade, aqui me parece o ponto essencial e mais importante dessa discussão, ao pedir a declaração de constitucionalidade do Decreto Executivo 3.810 e dos artigos que estipulam, seja no Código de Processo Civil, seja no Código de Processo Penal, a utilização de cartas rogatórias, estaria a tentar impedir outros métodos. Ou seja, um verniz a uma ação declaratória na tentativa de impedir outros métodos. E esse é o cerne da questão absolutamente atual. Eu vou resumir o meu voto, mas pretendo aqui,
com alguns exemplos, dá uma contribuição prática do que realmente seja no Tribunal Superior Eleitoral, nós vivemos nas eleições, seja nos inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal, a importância de outros mecanismos previstos na legislação, obviamente, mas mecanismos que deem efetividade ao Poder Judiciário brasileiro. Eu rapidamente aqui, pedindo vênia ao ministro André, ao ministro Cássio, que divergiram do eminente relator, eu assento a legitimidade ativa da requerente e a existência de controvérsia judicial relevante sobre a matéria. O eminente relator fez, assim como eu, aqui transcrevo no voto, inúmeras decisões, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, discutindo exatamente essa matéria, permitindo outros métodos. E é exatamente contra isso que a requerente se insurge. Então, a controvérsia judicial aqui me parece presente. Então, conheço da ação. Também afasto, até por ser um pedido subsidiário, o recebimento como ADPF, uma vez que recebo como ação declaratória, assim como fez o relator. No mérito, exatamente essa questão de meios para obtenção de conteúdo de comunicações que estejam sob o controle de empresa de tecnologia. Empresas de tecnologia sediadas em território estrangeiro, mas principalmente empresas de tecnologia que têm aqui filiais, tem aqui escritório de representação, como todas, inclusive, devem ter. Nós tivemos aqui recentemente, todos se recordam, o caso do Telegram. O caso do Telegram, onde houve, naquele momento, descumprimento de decisões judiciais, houve necessidade, naquele momento e depois, durante toda a eleição, de acesso a conteúdo de comunicações, bloqueio de conteúdo de comunicações, e que se fôssemos seguir qualquer possibilidade, se fôssemos seguir somente o procedimento de cartas rogatórias, eu diria que nós estaríamos esperando até hoje, porque o Telegram começou na Rússia, todos se recordam, migrou para a Europa, hoje é em Dubai a sede, e até então não tinha representação no território nacional. Foi necessária uma medida coercitiva de suspensão do funcionamento no território nacional, e isso é possível, porque essas plataformas funcionam por meio das antenas das operadoras, então, dentro do território nacional é possível bloquear todas as comunicações ou telecomunicações. Foi necessário isso para que o Telegram finalmente nomeasse aqui um escritório da advocacia, não só como advogado, mas como representante legal da empresa. E esse modelo, esse leading case brasileiro foi citado na Alemanha e as autoridades alemãs exigiram que fosse feito a mesma coisa na Alemanha, para que também houvesse, da mesma forma que tinha ocorrido no Brasil, houvesse um representante legal. Então, nem sempre o procedimento de cartas rogatórias, ou mesmo emilatia, que é esse acordo de cooperação, é eficiente. E essa discussão de querer se exigir, principalmente nesses novos meios de comunicação, nesses conteúdos de alta tecnologia, se exigir somente um meio de cooperação, me parece que vai contra, eu já adianto aqui, o meu posicionamento vai contra a própria ideia de eficiência na prestação jurisdicional. Porque a controvérsia é exatamente essa. Só podemos utilizar esse tratado internacional entre Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, ou, eventualmente, cartas rogatórias para obter informações, para obter provas, ou podemos utilizar outros mecanismos legais, obviamente, estipulados em lei, com autorização judicial. Todos aqui se recordam, por isso vou ser rápido nesse ponto, que os pedidos de cooperação jurídica, a centralidade é no Ministério da Justiça, o DRCI, ligado à Secretaria Nacional de Justiça, que, por sua vez, ligado ao Ministro
da Justiça e Segurança Pública, e os pedidos de cooperação são formulados por juízes, membros do Ministério Público, pela própria polícia, por intermédio do DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa informação, esse pedido vai ao país, ao tratado, no caso aqui estamos falando dos Estados Unidos, onde lá é centralizado no Procurador-Geral, que sabemos também é um misto de ministro da Justiça com Procurador-Geral da República, e a partir daí as informações são trocadas. Isso funciona muito bem para todo tipo de cooperação internacional. Não funciona bem, o eminente relator colocou isso, e o próprio Ministério Público, o Procurador-Geral da República, em parecer, colocou isso nos autos, não vem funcionando bem nessa troca de informações ou colheita de provas relacionadas às grandes plataformas, a essa tecnologia. Por que isso? Por que o EMILAT e cartas rogatórias, então, nem se diga, não estão demonstrando ser suficiente para atender essa finalidade? E as várias informações, eu cito uma aqui do próprio DRCI, entre os anos de 2014 e 2017, inclusive, aqui nessas informações, um ano eu mesmo atuei como ministro da Justiça e o DRCI estava subordinado à pasta, nós vemos a dificuldade em relação a isso, de 120 pedidos identificados, 11 nem chegaram a ser enviadas aos Estados Unidos, porque diríamos assim, o questionário que eles fazem para essas informações excede muito as próprias informações que a investigação já tem. São 3 grandes problemas que não existem em outras áreas para obtenção de prova, nesse tratado internacional que funciona bem, no EMILAT, mas nessa área são 3 grandes problemas. O primeiro, que nós sabemos, há uma diferença muito grande entre o significado e o próprio sentido da questão de liberdade de expressão, discurso de ódio, discurso antidemocrático do Brasil e da Europa continental, o Brasil segue a Europa continental nisso, e nos Estados Unidos, onde, um exemplo que demonstra a total diferença dessa ideia norte-americana com a Europa continental e o Brasil, onde é permitido, inclusive, partidos neonazistas, onde é permitido manifestação neonazista, passeatas com suástica. A Europa ocidental não permite. Na Alemanha, inclusive, o parlamento aprovou e o Tribunal Constitucional Federal alemão declarou constitucional a lei que penaliza isso. E no Brasil também não é possível. Essa diferença de interpretação nesses casos, onde a informação é uma ideia colocada nessas plataformas, vem dificultando muito a operacionalidade desse acordo. O Brasil tentou um anexo nesse tratado internacional, mas não foi aceito pelos Estados Unidos. Isso vem dificultando nesse ramo, somente nessa área. Não, ministro, só para corroborar o que Vossa Excelência está afirmando, quando eu tive a oportunidade de presidir o TSE, começaram esses movimentos de fake news, nós chamamos o departamento do FBI, que era responsável por essa área. E aí nós citamos um exemplo de que a candidata Hillary Clinton foi acusada de ter uma rede de pizzaria que serviu a pedofilia. E aí nós perguntamos, vocês não tiram uma notícia dessa? Isso não se elimina? Eles são no meu país, há uma preferred position da liberdade de expressão. Não tira nada. Ficou, inclusive, só com a pergunta que fizeram ao auditório, ele ficou muito aborrecido. No meu país é livre e não tira. Então, realmente, é como você está dizendo, a dificuldade de cultura para se conseguir... Exato, porque nos Estados Unidos o mais, às vezes acaba se resolvendo pelo aspecto de indenização. Só que a cooperação é para provas aqui em matéria penal. Desses pedidos relacionados às plataformas, às grandes redes,
77,50% foram negados ou ficaram tramitando sem qualquer efetividade. E dos 22% que sobraram, a grande maioria, quando foi aprovado, já não havia mais a informação nas redes e plataformas, porque ficam no máximo 90 dias. Então, 3/4 dos pedidos, esses 3/4 são recusados, e o quarto que sobra não é efetivo, porque quando chega essa plataforma, essa grande operadora já descartou em 90 dias essa informação. Por favor. Uma consideração rápida. É curioso que no episódio que nós tivemos aí, lamentável, que a presidente mencionou no seu discurso, do 8 de janeiro, inicialmente nós tivemos, vamos dizer assim, uma cooperação ou uma complacência dos provedores no sentido de fazer toda a transmissão, inclusive marcar a festa da Selma e coisa do tipo. Depois, no dia seguinte, eles apagam, o que significa apagar a própria prova do ilícito. Veja, portanto, as dificuldades, né, que o Estado nacional, territorial, tem de enfrentar essa questão. Imagine buscar essas provas no exterior. Exatamente, ministro Gilmar. Esse caso, inclusive, várias pessoas postam ou colocam aquela informação, deixam um dia, 24 horas, que nós sabemos que nas redes 24 horas é um universo, e depois retiram dizendo que foi equivocada a informação. Nós tivemos, lamentavelmente, e aqui como é fato notório, isso é importante dizer, até porque está também sob investigação, tivemos uma parlamentar que afirmou e postou que havia morrido uma pessoa na Polícia Federal após a prisão ocorrida dia 9 de janeiro. Deixou isso, postou a todo um mecanismo de produção de ódio, como nós sabemos, ilícitos. Isso chegou ao top 5 das notícias no Twitter, e 24 horas depois retirou e falou: eu me enganei. Só que isso já contaminou, e hoje, se nós formos nas redes e você fizer uma pesquisa, várias pessoas ainda acreditam que uma pessoa, uma senhora, morreu na Polícia Federal. Ou seja, é uma indústria de desinformação, é uma indústria de crimes, e a produção dessa prova é extremamente difícil, porque se você não bloquear e determinar a preservação da prova, eles bloqueiam, mas a prova some. Você não consegue depois fazer a produção, que foi um dos grandes problemas. O ministro Fachin dividia a bancada comigo no TSE, ainda sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Um dos grandes problemas que tivemos para julgar várias ações de investigação judicial eleitoral, porque em 2018 as pessoas não sabiam ainda como funcionava isso e não pediam só o bloqueio, não pediam a preservação da prova. E não pedindo, não obtinham. Se nós não obtiveram, se nós só passarmos a permitir a aplicação, inclusive para esses dados telemáticos, somente por carta rogatória ou no EMILAT, o prazo para análise e deferimento daquele 1/4 só, de cada 4 pedidos, um só atendido, o prazo vem sendo de 13 meses as respostas. 13 meses, nunca mais vai se encontrar qualquer uma dessas mensagens, e a partir daí não se consegue fazer o caminho e se chegar, como todos pretendemos quando essa investigação é feita, chegar aos produtores, aos financiadores. É toda uma produção diferente das provas normais, diferente de quando se usa o EMILAT para conseguir uma quebra de sigilo bancário. Os dados estão no banco. É diferente para obter a troca de um documento ou compartilhamento de processos. Aqui não. Aqui a celeridade é muito grande e a possibilidade de simplesmente
ocorrer um sumiço total das provas, é maior ainda. Esse baixo índice de efetividade não é propriamente culpa do EMILAT, até porque quando lá atrás foi assinado, não existia isso. Simplesmente não existia isso que nós hoje conhecemos. Conversava eu com o ministro Fachin, no intervalo, exatamente isso. Eu disse, há 20 anos atrás nós não tínhamos isso. Ele me corrigiu corretamente, há 5 anos atrás não havia o que hoje nós temos. Então, também o Poder Judiciário, também a Justiça como um todo, tem que se aparelhar e tem que saber responder rapidamente a essa prática de ilícitos, para que nós não possamos continuar vendo o absurdo que ocorre e as provas se esvaindo. A própria Procuradoria-Geral da República trouxe um estudo interessantíssimo feito pelo Grupo de Apoio ao Enfrentamento dos Crimes Cibernéticos da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, analisando essa situação. E destacando a relevância dessas provas telemáticas, eletrônicas, e as dificuldades quanto à sua produção, em razão da demora natural do procedimento de cooperação jurídica internacional. Ele citou aqui, eu não vou ler, mas citou 3 grandes problemas, esses que eu já disse, seja cultural, seja do tempo que demora, e o próprio procedimento, que reforçam a ineficácia do sistema de cooperação internacional atual, só com EMILAT e cartas rogatórias. Até eu diria que não está no voto, mas é estranho falarmos em cartas rogatórias no momento em que, por WhatsApp, nós conseguimos falar com o outro lado do mundo. Ter que expedir uma carta rogatória cheia de requisitos, volta a carta rogatória. Então, há necessidade de uma modernização nesses procedimentos. Uma informação bem simples, rápida. O CNJ, num dos atos normativos, ele trata exatamente não só do balcão virtual, como da eliminação completa da carta rogatória através de processo eletrônico. Não justifica mais. Não se justifica mais. Claro. Realmente não há justificativa para isso. Até porque tudo fica documentado no meio eletrônico. Então, não há nem necessidade mais de grandes... a tradução juramentada, essa coisa do passado. Dessa forma, assim, nesse primeiro tópico, me parece que fica claro do ponto de vista prático, de eficiência e eficácia, fica claro que outras medidas de cooperação, quando possíveis, devem ser adotadas de forma, eu diria, paralela, não só complementar, mas paralela ao EMILAT, desde que, obviamente, previstas na legislação brasileira ou internacional, porque a intenção, e aqui um ponto também inteligentíssimo lá de trás, quando se assinou o EMILAT, a intenção do acordo não foi esgotar a cooperação jurídica entre os países, entre Brasil e Estados Unidos, como dá a entender a requerente. A intenção foi possibilitar formas legítimas sem esgotar essas formas. O artigo 17 do Decreto 3.810, de 2001, diz exatamente isso, abre aspas, os termos de assistência e demais procedimentos contidos neste acordo não constituirão impedimento a que uma parte preste assistência a outra com base em dispositivos de outros acordos internacionais aplicáveis ou de conformidade com suas leis nacionais. Lá atrás já se deixava aberta essa possibilidade, até porque sabemos nós, do ponto de vista de cooperação internacional para a produção de provas, não se pode atuar com números clausos. Não se pode dizer só isso é possível. Isso e o que, obviamente, a legislação estabeleceu. Ainda,
dentro dessa perspectiva de que cartas rogatórias e o EMILAT não são os únicos meios disponíveis para a obtenção de dados telemáticos, apesar de não ser objeto da presente ADC 51, é objeto de outras ações, o próprio Marco Civil da Internet, incorporado no direito nosso, brasileiro, por meio da Lei 12.965 de 2014, permite a requisição de informações sobre serviços telemáticos diretamente às empresas brasileiras, subsidiárias de empresas estrangeiras, quando constituídas sob as leis brasileiras e sediadas no Brasil. Isso é algo, dentro do direito, mais ou menos óbvio. Dentro do alcance da jurisdição brasileira, não é possível se impedir que o órgão judiciário competente possa diretamente determinar a uma empresa que está sob jurisdição brasileira, determinar que essa empresa forneça os dados telemáticos, dados telefônicos ou dados em geral, os dados necessários a determinado processo, a determinada investigação. E exatamente isso é previsto no Marco Civil da Internet. O grande desafio hoje, é um grande desafio, a Austrália já aprovou há 1 ano e meio, quase, um projeto inicial nesse aspecto, a União Europeia vem discutindo muito, as próprias comissões do Congresso norte-americano, agora a Suprema Corte norte-americana também iniciou essa discussão. O grande desafio é saber como obter informações de empresas, em tese, que podem ser situadas nas nuvens não metaforicamente aqui, nas nuvens no sentido técnico. As informações estão nas nuvens, mas se essas informações, e é esse o ponto que desde o início balizou as investigações aqui no Supremo Tribunal Federal e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante às eleições, se esses dados, essas informações estão à disposição de pessoas que só têm acesso a elas por meio das telecomunicações brasileiras, consequentemente, isso é uma questão posta na jurisdição brasileira. Não importa se o grande provedor é em Dubai, se é na Rússia, se é em Singapura, se essas informações estão disponíveis e a transmissão dessas informações se dá pelas antenas de telecomunicação brasileiras, olha, a justiça brasileira tem alcance, está dentro da jurisdição brasileira. Não se pode esconder essas informações sob o manto de que a sede da empresa não é no Brasil. Olha, está atuando no Brasil. Não é possível continuarmos, e isso vale para o Brasil e o restante do mundo, não é possível continuarmos tratando como faz de conta, que é uma terra sem lei, porque todos os reflexos são em outros países. O país onde é a sede não tem esses reflexos, então não pode investigar, não pode punir, não pode analisar, e os demais países não poderiam também. Esse momento dessas grandes plataformas, me parece que já passou. As próprias plataformas, as próprias empresas grandes, as big techs, as grandes empresas de tecnologia, parece que já entenderam a necessidade, elas mesmas, de sentarem à mesa com as autoridades para praticarem um tipo de autorregulação e autocooperação entre elas e cooperação com as autoridades judiciárias. Em algumas reuniões que tive, e semana que vem, novamente estarei com as plataformas, com essas grandes empresas, uma das perguntas na cooperação com elas, uma das perguntas que eu fiz foi a seguinte: se elas permitiam pedofilia nas redes, vídeos de pedofilia ou notícias de pedofilia. Elas disseram não. Eu falei, há muita tentativa de se postar, de colocar vídeos. Falaram que por dia milhares de tentativas.
Eu falei, como vocês bloqueiam? É eficiente o bloqueio? Eles falaram quase 100%, 99%. Com inteligência artificial, nós bloqueamos 92%, me disseram. Os outros 8%, ao alarme, e aí há uma equipe que analisa, porque pode não necessariamente ser pedofilia. E aí soluciona. Eu, então, perguntei, não é possível fazer a mesma coisa, inteligência artificial e uma equipe para discursos nazistas, fascistas, racistas, antidemocráticos? Eles disseram, fácil. Falei, então por que não se faz? E a resposta é, se todos fizerem, é possível. Vejam onde chega, infelizmente, a hipocrisia derivada do ganho econômico. Se todos fizerem, é possível. Se só um fizer, o que fizer acaba perdendo muito dinheiro, porque o que dá mais curtidas, mais engajamento e mais monetização são esses assuntos polêmicos. Então, a necessidade de uma autorregulação. Mas o que se percebe, digo aqui porque há algum tempo já em relação a esse convívio com as grandes plataformas, que as próprias grandes empresas perceberam que elas estão sendo utilizadas, foram utilizadas para atos antidemocráticos. Como lembrou o ministro Gilmar, elas foram utilizadas para os atos do dia 8 de janeiro, elas acabaram, por omissão, elas acabaram colaborando com os atos, não teria sido possível a organização desses atos. Se tivessem um filtro mínimo, teriam não só avisado as autoridades competentes, como também cessado essa propagação. Então, se percebeu, e elas perceberam, que chegou a hora de uma regulamentação, e sempre é melhor uma autorregulação acompanhada do que uma regulação de cima para baixo. Mas perceberam que é necessário, e, na verdade, para mim, um único artigo bastaria, né? Elas não podem ter nem mais responsabilidade, nem menos responsabilidade que a mídia tradicional. A mesma responsabilidade. E, do ponto de vista aqui de cooperação, nós temos que ter, o judiciário tem que ter o mesmo acesso, a mesma possibilidade de produção de provas que tem com a mídia tradicional, deve ter também com essas grandes plataformas, com esses serviços telemáticos. E somente... Posso, se me permite, só uma observação? Aqui, em relação, inicialmente, à consideração que Vossa Excelência fez sobre esse engajamento e essa conflituosidade, isso faz parte, infelizmente, de um modelo de negócios. Na medida em que você gera conflitos, você gera mais participação e mais engajamento. Esse é um ponto importante. Por outro lado, nós também temos essa marca do incremento, da possibilidade de você acelerar as manifestações. Aqui, sim, de fato, veja, ganha-se mais, porque se compra anúncios, se faz, e vimos também que é possível comprar anúncios sobre qualquer coisa, não é? Sem que haja maiores consequências. Por isso que eu acho que é importante começar a discutir, e, obviamente, que a autorregulação pode ser um modelo, mas, na verdade, tem que se discutir uma regulação do modelo, né? Permitir que, de fato, quer dizer, ilícitos cometidos no Brasil sejam coibidos segundo a legislação brasileira, né? Se, de fato, se faz anúncio de guerra, ou se faz um anúncio de derrubada de governo, ou de invasão do Supremo Tribunal Federal, obviamente que se tem que responder segundo a legislação brasileira, serviço que nos é aqui prestado. Por isso que a gente tem discutido essa questão da reterritorialização, né, do chamado espaço nacional, ou do território dentro de uma concepção jurídica.
É exatamente isso, Vinícius Gilmar, que eu me referi há pouco. Veja, não importa aonde esteja o provedor principal, não importa que seja na nuvem, ou seja, a territorialidade hoje ela é vista pela prestação do serviço. Se estão utilizando as antenas brasileiras, a telecomunicação brasileira, e o acesso é feito no Brasil, a justiça brasileira é competente. E hoje o que ocorre? Hoje nós acabamos ficando com medidas, ou medidas muito sem efetividade, muito brandas, uma multa ou outra, ou a medida radical, que é simplesmente retirar o serviço inteiro. Agora, retirar o serviço inteiro, como no caso do Telegram, do WhatsApp, você prejudica muita gente, acaba prejudicando muita gente que utiliza para outros fins. Não há um meio termo, e nesse aspecto é que uma regulamentação é necessária. Porque a Telegram são 53 milhões de brasileiros que utilizam. O WhatsApp, o Brasil é o país que mais utiliza o WhatsApp no mundo. São quase 80 milhões de usuários. Então, se não há obediência a uma determinada ordem judicial, hoje o mecanismo é simplesmente tirar o serviço do ar. Só que você acaba tirando, e 2 vezes já ocorreu isso no WhatsApp, com decisões judiciais de primeira instância, inclusive, você acaba prejudicando inúmeras pessoas que utilizam, inclusive, para trabalhar. Mas é necessário, além da autorregulação, eu concordo plenamente, uma regulamentação dentro dessa ideia, por isso que eu disse que seria um artigo só, obviamente, aqui, metaforicamente falando, um artigo só, nem mais nem menos que a mídia tradicional, que as empresas de publicidade tradicional. Hoje todas elas são consideradas empresas de tecnologia. Só que a maior empresa de publicidade do mundo em faturamento é o Google. Só que a responsabilidade dela é empresa de tecnologia. Ela faz o mesmo serviço das demais empresas de mídia, demais empresas de publicidade, só que não tem a mesma responsabilidade. Com o argumento, e esse é um argumento utilizado no mundo todo, que, diferentemente da empresa de mídia tradicional, elas não produzem o conteúdo, elas reproduzem conteúdo alheio. Ora, isso não dá, a meu ver, a possibilidade de serem inimputáveis civil e criminalmente. Há necessidade dessa regulamentação da reprodução. Até porque nós sabemos que pessoas físicas, quem reproduz uma injúria é responsabilizado penalmente. Quem reproduz uma calúnia é responsabilizado. Então, o sistema, até agora, não fecha na responsabilização dessas grandes plataformas, essas grandes empresas de tecnologia. Da mesma forma, se nós utilizarmos só cartas rogatórias, só MLAT, também o sistema não fecha. Nós vamos estar de forma ineficiente. Ministro Alexandre, só para fazer justiça a um grande colega, um grande gaúcho, que foi o ministro Gilson Dipp, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, certa feita, se deparou, Vossa Excelência há de se lembrar, com um caso de um empresário russo que tinha interferência no futebol paulista. E, naquela oportunidade... Lamentavelmente, no Corinthians. Foi a pior época do Corinthians, 2005. Eu não quis dar 2005 a 2007. Eu não quis dar nos bois, porque eu sou tricolor, então eu não tenho... Estava bem abrigado lá. Pois bem, e aí o Ministério Público de Alhures entregou um pendrive para o Ministério Público do Brasil. E aquilo ali denominou-se, na época que ainda não havia regulação, de auxílio direto. Porque Vossa Excelência não está falando só de responsabilidade, está falando de colher provas. Aqui, coleta de provas, exatamente. Então, nós, influenciados naquela época, nós fizemos inserir no artigo 30 do CPC, da Cooperação Jurídica Internacional,
o seguinte dispositivo: além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos. 2, colheita de provas. Então, nós fizemos encartar a possibilidade desse auxílio direto, que vem exatamente ao encontro dessa belíssima digressão que a Vossa Excelência está fazendo sobre, digamos assim, o sistema, não só na busca de prova, mas também da responsabilização. Porque, como Vossa Excelência disse, isso viraliza em segundos, depois some e não se tem mais E sem obtenção da prova, nunca ocorrerá responsabilização. A empresa estabelece... A primeira premissa básica, e isso a legislação deve estabelecer, é que haja uma empresa no Brasil, haja representação dessa empresa no Brasil. Não é possível que atue no Brasil sem ter um acesso ao Brasil, porque senão ocorre exatamente o que eu dizia antes, que foi o caso do Telegram, antes do Telegram instituir aqui a representação. Só tinha uma medida: retirar totalmente. Você consegue retirar no território nacional, bloqueia o território nacional, mas é a medida drástica. Então, a empresa deve ser estabelecida, e, enquanto estabelecida, mesmo integrante de um grupo econômico, cuja matriz seja sediada no exterior, deve sempre estar sujeita à legislação brasileira, à jurisdição brasileira, desde que qualquer ato, um dos atos, ocorra em território nacional. É o que dizia o ministro Gilmar, e eu disse, a territorialidade aqui num outro aspecto. A territorialidade não importa de onde vem a informação, mas a troca de informações está ocorrendo no Brasil. O Telegram é em Dubai, só que quando uma pessoa passa, ou um grupo, nas eleições foram centenas de grupos do Telegram suspensos, centenas de grupos, com milhares de pessoas, porque o Telegram permite, porque estavam divulgando discurso de ódio, discursos fascistas. E essas pessoas divulgavam aonde isso? Não em Dubai, aqui no Brasil, utilizando as antenas brasileiras e tentando afetar as eleições brasileiras. Atos praticados no Brasil, responsabilidade no Brasil, jurisdição brasileira, produção de prova, como qualquer outra questão, ao meu ver, como qualquer outra questão que está sujeita à jurisdição brasileira. Ministro Fachin. Vossa Excelência, se me permitir apenas aduzir um aspecto, uma das estudiosas dessa matéria, que é Jennifer Daskal, ela escreveu que essa nova realidade reescreve os conceitos do aqui e do lá. E eu me permitiria acrescer que a resposta é a pergunta onde. Onde efetivamente esse conteúdo está sendo reproduzido e utilizado, o que faz exercer uma espécie de visa atrativa do ponto de vista da competência. Exatamente. Por isso, na linha que Vossa Excelência está a sustentar, e creio que vai ao encontro substancialmente do voto de Sua Excelência, o ministro relator, o tema aqui não é dar uma interpretação a esse tratado, o EMILAT, que impossibilite esses outros meios de localizar efetivamente a prestação de serviços, a reprodução e, obviamente, as consequências daí derivadas. Não se trata apenas de buscar as sanções como caminho prima facie. Trata-se, sim, de estimular políticas de autorregulamentação, adoção de políticas de integridade e, portanto, não apenas no ambiente insular das empresas, mas no ambiente cooperativo, para fazer com que haja, na verdade, um valor agregado com a adoção de políticas de integridade. E o caminho, portanto, e obviamente não estou adiantando o voto, mas não é possível declarar a constitucionalidade para que o tratado seja aplicado restritivamente no Brasil. Seria uma constitucionalidade excludente, ou seja, só pode isso. E, veja, essa questão da territorialidade, quando um dos atos é praticado no Brasil, ou
entre aspas, né, a prestação de serviços no Brasil, não é grande novidade, porque o Brasil não produz cocaína. A cocaína vem de fora. A importação é de fora. A utilização no Brasil, a venda no Brasil é crime. A diferença é que os dados vêm de fora, mas são utilizados no Brasil. A circulação é no Brasil. Só que não é algo, não é algo palpável, é algo etéreo. Mas o raciocínio é o mesmo. O artigo 6º, ministro Alexandre, da lei do Código Penal é claríssimo. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu, deveria produzir o resultado. Encaixados aqui do artigo. Ministro Alexandre, não deixa de ser uma droga que traz alterações mentais nas pessoas. Né? Eu diria que não só o futuro, mas em breve nós vamos perceber que talvez seja uma das mais perigosas drogas, porque traz alterações na coletividade. Basta ver o que vimos no dia 8 de janeiro, as pessoas possuídas por informações ou desinformações, como sempre nos ensina corretamente a ministra Carmen Lúcia, por mentiras, não fake news, por mentiras, mentiras sórdidas, crimes, e, como disse o ministro Toffoli, é uma droga, uma substância que entorpece a mente das pessoas. Cria uma realidade paralela, né, ministro Alexandre? Como se as pessoas vivessem numa realidade paralela e estão convictas, né, de... Presidente, uma realidade paralela, eu diria, uma realidade paralela que não se comunica e não permite comunicação com a realidade. Ou seja, é uma vedação total. A pessoa entra naquela droga, entra na realidade paralela, repete, mesmo que todos os fatos sejam contrários àquela realidade, pouco importa. Então, realmente isso já vem sendo estudado, né, por psicólogos, psiquiatras, porque mostra que pessoas que isoladamente são pessoas que nunca tiveram uma postura agressiva, uma postura criminosa, quando entraram nesses grupos, simplesmente se transformaram. É o efeito manada, né, que todos nós conhecemos, para outros aspectos, só que aqui potencializado pelo número de pessoas que frequentam as redes sociais. Ministro, só uma coisa. Desculpa. Não, por favor. Ladies first. Eu quero igualdade, não quero preferência. Não, apenas uma observação, ministro Alexandre, na sequência do que Vossa Excelência está a afirmar e do que foi agora notado pelo ministro Fachin. Talvez muito mais breve do que a gente imagina, e eu estou dizendo brevidade hoje também é um conceito tão quase volátil de tão rápido que é, nós tenhamos que superar algo que foi a base do que nós construímos no direito, que é essa ideia de território com terra, e não território no sentido do terrore. Eu excluo outras, a ideia de soberania não vem de terra, vem de território no sentido de terrore, de excluir de um determinado espaço outras pessoas. E exatamente a partir daqui é que se construiu uma ideia de Estado soberano territorialmente, num território demarcado geograficamente e, portanto, a soberania se exercia ali. Quer dizer, nós não temos nenhuma dúvida que há aspas, território, no sentido de excluir outros, são hoje 5 que dividem o mundo, comandam o mundo, como Vossa Excelência acaba de afirmar. Essas empresas, ou para uma delas, pode retirar isso aqui, desde que todas façam. Ou seja, a ideia de poder que está no nosso estudo de teoria do Estado, né, do 2º ano de Direito, povo, território e poder, o povo não está mais circunscrito a um lugar, porque o nomadismo, em grande parte, é de nós todos. O território não é demarcado geograficamente pelos mapas, porque alguém na nuvem, e pergunte a uma pessoa, qualquer um de nós, onde está a nuvem? Por que essa ideia de nuvem? E ela não saberá explicar, ela só sabe que ela está
sujeita a uma circunstância que pode mudar a sua vida, o seu pensamento, o seu comportamento, junto com os outros, e nós praticando, portanto, um direito que é um direito vinculado a uma ideia de território terra e não de território poder, que estava na base da formação da própria teoria do Estado. Então, eu acho que o que Vossa Excelência está a afirmar é esta ideia geográfica não é respeitada por serviços que são mundiais, até porque aqui é uma incoerência. Nós falamos em mundialização, globalização, vem para cá uma informação, transita não se sabe de onde, chega não se sabe de onde, muda a vida, a minha vida, pratica-se um crime, mas a jurisdição não é nossa porque não veio daqui. A fonte. E onde estava essa fonte? Quem comanda essa fonte? Qual o direito? Ou nós temos agora, voltamos ao tempo das diligências imaginárias virtuais com efeitos concretos, que é um faroeste digital para acabar com o Estado de Direito construído sobre esses conceitos. Então, eu acho que a ideia de território que nós aproveitamos e viemos nos 2 últimos séculos, acatando e praticando como se fosse pedaço de terra e sobre ela exercendo uma ideia de poder soberano segundo o direito, haverá de muito brevemente ser substituída para a ideia de um território que é terror no sentido de excluir outras soberanias, porque ela não cabe mais aqui para fazer face às respostas que o direito precisa dar, que a jurisdição precisa de se afirmar e até mesmo o conceito de competência, ministro Fachin, porque competente para o quê? Para prestar jurisdição e dizer o direito, quando o direito não atinge. Então, nós criamos um território físico, material, geográfico, e convivemos com as comunidades, hoje de manhã falávamos no TSE, as comunidades imaginárias, essas comunidades que atuam concretamente, e o direito não alcança. O que me parece que Vossa Excelência está é a pôr exatamente as coisas nos seus devidos lugares, no sentido de que há uma ação decorrente de uma informação ou desinformação, com consequências concretas que são criminosas, e haverá de haver um direito e um juiz a ser aplicado sobre ele. Não será na nuvem, porque não tem juiz na nuvem. Não será num Estado no qual há uma sede, que também é um conceito que hoje está a ser redefinido juridicamente, porque sede é o lugar onde se tem onde se tem o ponto central. Não há ponto central, a não ser na hora de pagar os lucros. Todo mundo sabe onde está o gabinete do gerente, e não é na nuvem. Mas, como ele é um anonimato, que é vedado no direito, se não houver o repensamento, aí não é um novo conceito, é uma redefinição jurídica de como esse direito se aplica, em que espaço, por quem, nós estaremos criando, sim. Não é uma realidade só paralela, eu acho que é uma sociedade paralela, com pessoas de carne e osso, praticando crimes, destruindo pessoas, voltando a tempos que a gente já imaginava ultrapassado. Você tem o cancelamento hoje de pessoas que matam fisicamente, que corresponde ao linchamento, que era moral. Você tem o apagamento de vidas, com consequências concretas nas vidas, e ninguém pode fazer nada, e pode deixar isso acontecer, e não há nenhum controle sobre isso. Nós temos uma comunidade. Então, acho que o que Vossa Excelência está apontando, que o ministro Gilmar, como relator, já tinha apontado, e agora anotado, se bem compreendi, o que afirma o ministro Fachin é que este não é um momento de mudança de interpretação do direito, mas de transformação do direito, para que nós não tenhamos espaços de faroeste digital com efeitos concretos na vida de todos nós. Um tipo de comportamento, eu já nem vou dizer o material, de depredação de paredes ou de móveis, de equipamentos públicos, mas estou dizendo sobre a vida de uma pessoa, é letal. E não se pode imaginar que nós não sejamos capazes de levar adiante um direito que tem como um dos seus fundamentos exatamente o da responsabilidade. Não há como conviver nem dentro de casa, nem na praça pública, sem o conceito de responsabilidade. A afastar o que o ministro Gilmar propõe, Vossa Excelência, nós teríamos aqui a declarar um estado de irresponsabilidade paralela ao da inimputabilidade por ausência de definição de sede material. Só isso. Queria apenas, e não estou adiantando bem voto, apenas apontar isso. Exatamente, Sacra. Vossa Excelência falou de cancelamento. Hoje, conversando
São Paulo com ex-secretários de educação, alguns educadores. Hoje, o maior bullying existente entre adolescentes é o cancelamento nas redes sociais. Um dos maiores motivos de depressão dos adolescentes é esse cancelamento, essa exclusão. Então, não é possível que não haja uma responsabilização. E o direito de tempos em tempos vai se adaptando. Quando surgiram os barcos, depois os aviões, quem pratica um crime, literalmente aí nas nuvens? Quem pratica um crime no avião, em território internacional? Qual é o país competente? É o primeiro aeroporto em que pousar. A informação... Em alto mar. Alto é mar. O da bandeira. O da bandeira ou o primeiro porto. Ninguém fala que é... Ou seja, a informação, as telecomunicações, em que pese a nuvem está resguardada em outro lugar, o provedor, as informações estão correndo no Brasil, aqui, pelas antenas brasileiras. Não há como justificar a impossibilidade de obtenção dessas provas necessárias. Ministro Gilmar, tinha pedido a palavra? Não, só para lembrar, na linha do que falou o ministro Fachin, citando a Jennifer Daskal, que, de fato, você tem uma estruturação, eu trouxe isso no meu voto, e ela diz isso de maneira muito clara, que os dados subvertem a pressuposição tradicional de que existe uma vinculação entre a localização do dado e o regime jurídico que deve ser a ele aplicado. Que é muito cômodo dizer que a sede da minha empresa está na Irlanda e que vá buscar informações, não é, com a cooperação internacional ou com carta rogatória na Irlanda. Por isso que ela usa até a expressão, né, de aterritorial, né, que, de fato, né, você tem aí um espaço que tem que buscar, dentro desse conceito que a gente fala do constitucionalismo digital, de uma reterritorialização, aquilo que, de fato, é aplicado. Por isso que esse debate é extremamente rico e eu cumprimento mais uma vez pelo brilhante voto. Então, só uma questão que a presidente levantou, só para e o ministro Toffoli, para ver o nível de entorpecimento dessas pessoas. Uma das pessoas que invadiu aqui o Supremo Tribunal Federal, depredou, invadiu o Congresso, o Palácio do Planalto, presa na audiência, foi preso, na audiência de custódia. Depois, o juiz perguntar se tinha sofrido alguma violência, em altos brados, disse que queria se manifestar para o juiz, dizendo o seguinte, que tinha sido levado lá contra a vontade. O juiz, paciente, disse, prisão é exatamente isso. A prisão é exatamente... A pessoa é trazida aqui contra a vontade. E essa pessoa disse, não, eu sou um patriota que luta pela liberdade, eu não posso ser preso. É de uma alienação total, exatamente porque vivem nessas bolhas, e se não for possível a justiça ter acesso a essas provas, se for esperar a carta rogatória, bem, para os Estados Unidos já demore, mas esse precisa para Dubai, que nem aceita alguns tipos de cartas rogatórias de determinados países. Por isso é que me parece, e isso conversei com o ministro Gilmar antes da sessão, ministro Gilmar, isso conversei com Vossa Excelência antes da sessão, me parece que aqui, exatamente para evitar aquela declaração de constitucionalidade excludente, aqui é importante nós deixarmos bem claro que não só é possível MILAT, não só é possível cartas rogatórias, mas o próprio Marco Civil da internet também deve servir de base para justificar a obrigação e atendimento de todas as requisições feitas dentro da legislação do Marco Civil da internet, dentro do que o direito brasileiro permite, todas as requisições e determinações de autoridades brasileiras, para se evitar exatamente uma declaração de constitucionalidade excludente, que foi o que se pretendia aqui a requerente. Presidente, por favor. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência permite, o ministro Lewandowski, Vossa Excelência não vê, ele está a levantar, ele gostaria de participar. Pois não, ministro. Perdão, professor Lewandowski, nós não estamos lhe vendo aqui, por favor. Longe dos olhos, perto do coração. Sempre, sempre.
Bom, primeiramente, queria cumprimentar a Corte pelo altíssimo nível desses debates e parabenizando-a também pela importância de trazer à discussão este tema, que hoje é um tema absolutamente relevante, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Esse tema comporta várias facetas, por exemplo. Comporta a faceta da liberdade de expressão. Nós sabemos hoje que países totalitários, infelizmente não são poucos, bloqueiam determinadas transmissões via internet, tendo em conta os seus interesses políticos. Ou seja, eles barram os seus cidadãos do acesso a determinadas informações. Lê-se nos jornais, por exemplo, que alguns, e aí não vai crítica, eu faço isso com muito respeito, que alguns cidadãos da Federação Russa não sabem que está ocorrendo a guerra na Ucrânia, não é? Existe uma série de eufemismos que o governo divulga, segundo a imprensa, eu estou apenas reproduzindo, não estou fazendo juízo de valor, referindo-se a este conflito bélico e, portanto, é uma espécie de censura que alguns estados, não estou indigitando nenhum estado em particular, exercem sobre essa questão das informações que transitam na internet. Dito isto, para realçar a delicadeza dessa questão, no que concerne, enfim, aos próprios valores democráticos, eu quero dizer que comungo em gênero, número e grau tudo aquilo que foi dito pelos colegas que me antecederam. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes, cumprimento agora o ministro Alexandre de Moraes, pelo denso voto que trazem. Eu quero fazer uma rapidíssima intervenção, senhor presidente, sei que Vossa Excelência quer concluir pelo menos o voto do ministro Alexandre de Moraes nesta sentada, que acho que é importante que se dê mais um passo nesta direção, mas a ministra Carmen Lúcia tocou num assunto que me é muito caro, que é a questão da soberania. Não é? A soberania, num primeiro momento, e o que é a soberania? A soberania simplesmente delimita o âmbito de incidência das normas de um determinado Estado, do poder do Estado. E essa questão remonta a 1648, com o Tratado de Paz de Westfália, quando se decidiu que o poder do Estado ou as normas jurídicas emitidas pelo Estado, elas têm eficácia dentro de um determinado território físico, balizado pelas fronteiras. Mas essa questão foi pouco a pouco sendo superada. Me lembro, faço referência ao advento do conceito do mar territorial. O mar territorial também é uma questão, é um território, digamos assim, prenhe de abstrações, não é? Porque o que é o mar territorial? É o alcance das normas de um Estado mar adentro. Num determinado momento, definiu-se que esse mar territorial, ou seja, o local onde vigorariam as normas de um determinado Estado, teria um alcance de um tiro de canhão. Inicialmente 3 milhas, depois 8 milhas. O Brasil, durante certo tempo, adotou 200 milhas como mar territorial. O mesmo aconteceu com relação ao espaço aéreo. O espaço aéreo, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, com o advento da aviação, todos sabem do drama pessoal vivido por Santos Dumont, não é, que foi o criador, não é, dos aviões, juntamente com os irmãos Wright, que muitos dizem que ele teria tirado a sua própria vida desgostoso, pelo desgosto daquilo que viu na Primeira Guerra Mundial, quando o seu invento serviu para bombardear populações civis, etc. Então, a questão do espaço aéreo surgiu também. Quer dizer, as normas jurídicas ou o poder do Estado transcendiam o território físico e teriam que avançar numa coluna do espaço adentro, não é? Que abrange, inclusive, segundo nós sabemos hoje, o próprio mar territorial. Mas aí, senhor presidente, esta é uma pequena observação que gostaria de fazer, mas já me alinhando com as preocupações do ministro Gilmar e do ministro Alexandre de Moraes, quando se definiu a questão do espaço aéreo, realmente essa questão, e sobretudo com base nos tratados internacionais, ficou adstrita a possibilidade
do Estado, de um determinado Estado, seja ele qual for, de policiar eficazmente esse espaço aéreo. E logo surgiu, com o desenvolvimento tecnológico, a questão, por exemplo, dos satélites, não é, de comunicação e, pior do que isso, dos satélites espiões. Então, os satélites espiões hoje sobrevoam o espaço aéreo dos estados e os estados não têm nenhuma possibilidade de enfrentar essa ameaça eficazmente. Então, eu quero dizer com isso, e vou encerrar minha intervenção, senhor presidente, da seguinte maneira. A ministra Carmen Lúcia tem razão que nós estamos e temos que evoluir com a ideia de que o poder do Estado, as normas do Estado, vigem dentro de um território fisicamente delimitado pelas fronteiras. Nós já fizemos isso com relação ao mar territorial desde o século XVI, da nossa era, fizemos isso com o espaço aéreo e, claro, que agora nós teremos que fazer isso no espaço virtual. Quer dizer, a soberania do Estado deve também dominar esse espaço virtual, sobretudo quando os efeitos produzidos por determinadas transmissões recaiam sobre o povo, que é objeto da proteção do Estado. Não é? Bem, dito isto, dizendo que é importante que nós avancemos isto, eu penso que nós temos também que refletir sobre a eficácia destas nossas decisões. Quer dizer, até que ponto nós conseguimos dar efetividade a uma decisão judicial? Será que basta, e agora indago ao ministro Alexandre de Moraes, já concordando com ele, que é importante, é preciso que todas essas plataformas tenham representantes no país, mas talvez isso não baste. Uma pessoa física, no caso aí do Telegram, como foi citado, um escritório de advocacia representa os interesses dessa plataforma. Pois bem, quando nós formos impor multas, quando nós formos impor, eventualmente, até prisões por descumprimento de ordens judiciais, nós vamos prender o quê? Um representante? Ou uma empresa de fachada que não tem patrimônio? Como é que nós vamos dar efetividade a essas decisões judiciais? Então, eu penso, senhor presidente, encerro aqui, que nós temos que dar um passo além. Claro, eu acho que o espaço virtual hoje é o espaço onde deve atingir a soberania do Estado, mas esta intervenção, essa ação da soberania estatal precisa ser eficaz de algum modo. E esta é a preocupação que manifesto de forma mais ampla, até em termos teóricos, e lanço apenas como, enfim, como um adminículo para o nosso debate, dizendo que, desde logo, que, em linhas gerais, concordo com as conclusões dos votos de ambos os ministros que se manifestaram hoje. Obrigado, senhor presidente. Peço escusas pelo alongado da minha intervenção. Não. Vossa Excelência só enriqueceu o debate. Pois não, ministro Alexandre. Eu também agradeço a manifestação do nosso professor, meu e do ministro Toffoli, nosso professor Ricardo Lewandowski. Essa questão da efetividade é importantíssima, por isso é necessário a aplicação da legislação e uma interpretação que permita não só multa, permita uma graduação, para que não se precise aplicar a sanção mais grave, que é exatamente o bloqueio, seja por 24, 48 horas, porque isso realmente acarreta um grande prejuízo para a empresa, um prejuízo financeiro enorme, mas acarreta prejuízo também, eu não diria milhares, mas para milhões de pessoas. E aqui, sendo justo, após essa definição do representante civil do Telegram, todas as decisões judiciais, absolutamente todas as decisões judiciais, tanto aqui por parte do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, foram cumpridas. E uma delas, que, ao invés de cumprir, deveria ter cumprido e depois recorrido, não cumpriu por dias, foi aplicada a multa de R$ 1.200.000, e imediatamente o Telegram depositou e agora recorreu, ou seja, se submetendo à legislação brasileira, como desde o início deveria todos se submeterem. Então, aqui, presidente, eu vou tentar encurtar pela hora, mas a culpa não é minha, presidente. Foram várias manifestações, eu vou marcando aqui o tempo que eu tenho a mais.
Decotar, né? Descontar. Eu tenho uma ampulheta aqui, tranquilo. Eu tenho ainda mais umas 2h30. Eu nem quis dizer que depois daquele trágico evento no Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians, né? E depois ainda fomos campeões mais 2 vezes do Brasileiro e uma do Mundial em 2012, que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli. Aqui, presidente, o que me parece extremamente importante é que não só Emilat, não só carta rogatória, mas a legislação que disciplinou agora o Marco Civil da Internet, como eu disse, não só pode, como deve também servir de base legal para justificar a obrigação dos atendimentos e requisições imediatas. Seria aqui uma interpretação sistemática, e nesse sentido que conversei com o ministro Gilmar anteriormente, nesse sentido, a declaração aqui também, eu brinquei com o ministro Gilmar por arrastamento, a declaração de constitucionalidade dessa interpretação sistemática é que o artigo 11 da Lei 12.965 permite também essa atuação direta. É o caso, e isso o DRCI expôs, o grupo já citado da Procuradoria-Geral da República também expôs, é o caso, por exemplo, do Facebook, onde grupos econômicos compartilham dados coletados, oferecem serviços no mundo todo, mas em português também, e é possível a solicitação direta, não há necessidade de um acordo com o Emilat para os Estados Unidos para ter informação. As informações devem ser dadas diretamente aqui. Seria um contrassenso aguardar uma resposta de outro país se as informações necessárias à justiça brasileira estão facilmente de acesso à justiça brasileira, são necessárias à justiça brasileira e as informações foram produzidas aqui utilizando todo o sistema de telecomunicações brasileiros. Isso, presidente, já ocorre na Austrália, como eu disse anteriormente, na Espanha, Canadá, permitem requisições diretas, Dinamarca, França e Reino Unido também já têm dispositivos que permitem essa requisição quando os dados estão sob o controle da empresa local, ou seja, não seria uma jabuticaba brasileira. Isso, todos os países começaram a perceber a necessidade de terem acesso para acabar com essa terra sem lei que, durante muitos anos, foram as plataformas e essas informações nas nuvens, né, ou em computadores, em paraísos, não mais paraísos fiscais, paraísos de informação, foram sendo criados em alguns locais do mundo. Nesse sentido, foi citado pelo ministro Gilmar Mendes, a Convenção de Budapeste, ela vem nesse sentido de regulamentar isso. É o Decreto Legislativo 37 de 2021, né, a Carta de Adesão depositada pelo Brasil, deixa claro que a legislação brasileira reconheceu a aplicabilidade do Marco Civil da Internet, e aqui, de novo, a ideia mais ampla de uma nova territorialidade, desde que as empresas ofereçam serviço ao público brasileiro. É isso que estão fazendo. Nesse caso, oferecem um serviço ao público brasileiro se utilizando de todo o sistema de telecomunicações nacional. Sem o sistema de telecomunicações nacional, sem as antenas de transmissão, não existe esse serviço. Então, elas devem estar sob a total jurisdição brasileira, mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior. Aqui me parece que não há dúvida, e esse é o caminho trilhado, que vem sendo trilhado pelo mundo todo, exatamente para coibir excessos, para possibilitar uma instrução probatória rápida e eficaz, como a própria internet é. As informações são rápidas e eficazes. Nós tínhamos, para mostrar como é possível e é rápido, e essa adaptação é possível, nós tínhamos até às vésperas da eleição, determinações judiciais eleitorais para se retirar propagandas antecipadas ou propagandas abusivas, todas as plataformas cumpriram em 48 horas. 48 horas é uma eternidade
nas redes sociais e no mundo político. Então, véspera de eleição, passaram a cumprir 2 horas e nas 48 horas antes do primeiro e segundo turnos, em 1 hora. O que falavam que era impossível, fixamos em 2 horas, o TSE, resolução aprovada por nós, a ministra Carmen, o ministro Ricardo Lewandowski, 2 horas, daí passamos para 1 hora, 48 horas antes. No dia da eleição, em 15 minutos, eles retiravam notícias fraudulentas, discurso de ódio, ou seja, é possível essa cooperação, é possível essa cooperação direta, é possível essa cooperação que auxilie a justiça brasileira a poder produzir provas e poder responsabilizar aqueles que devam, eventualmente, ser responsabilizados. Então, presidente, para não me alongar muito, aqui nós não devemos afastar, obviamente, o EMILAT. O EMILAT continua, esse acordo internacional continua produzindo grandes resultados, não tão eficientes nessa área, mas também podem ser complementares, podem andar paralelamente. Mesma coisa das cartas rogatórias. Agora, o regramento e o procedimento previstos no Marco Civil da Internet devem ser acoplados a essa possibilidade. Ou seja, nós devemos avançar, como também bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, avançar no sentido de poder tornar mais eficiente o princípio da eficiência, também aplicável à justiça. Dessa forma, presidente, eu entendo, para concluir, que os dispositivos que disciplinam o cumprimento de cartas rogatórias, pedidos de cooperação internacional direta, exemplo do EMILAT, ao meu ver, eles continuam existindo, mas para maior eficácia, maior eficiência da justiça brasileira, aqui devem incidir nas hipóteses em que seja absolutamente impossível a obtenção direta, da requisição direta das autoridades judiciais brasileiras, ou seja, quando o Brasil realmente não tiver possibilidade de exercer a sua jurisdição. Sendo possível a solicitação direta com base no Marco Civil, como já vem fazendo em vários casos a justiça brasileira, e com o referendo do Superior Tribunal de Justiça, inclusive aplicando multa, sendo possível, deve ser o caminho a ser adotado. Por isso que eu evito dizer que deve ser utilizado de forma complementar, que o Marco Civil da Internet, nessas requisições diretas, nós temos que tomar cuidado para não utilizar a palavra complementar. Não. Na verdade, o que, nesses casos, deve ser complementar é o EMILAT e as cartas rogatórias. Porque a utilização dessas requisições diretas com base no Marco Civil da Internet, essas requisições são muito mais eficientes. Dessa forma, presidente, acompanho o voto proferido pelo eminente ministro relator, tanto no conhecimento, quanto para Sua Excelência julgou parcialmente procedente a ação declaratória de constitucionalidade. Declaro a constitucionalidade do Decreto Executivo 3810/2001, que introduziu o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, Brasil e Estados Unidos. Da mesma forma, declaro a constitucionalidade do artigo 2372 do Código de Processo Civil e do artigo 780 e 783 do Código de Processo Penal, que disciplinam as cartas rogatórias, mas aqui também declaro a constitucionalidade e a prioridade, ao meu ver, é prioritário, das normas previstas no Marco Civil da Internet que permita a obtenção de dados telemáticos por autoridades brasileiras diretamente, por requisição direta às empresas estrangeiras com sede ou representação no Brasil, dispensando, nesses casos, o acionamento dos instrumentos de cooperação jurídica internacional, sem, como dissemos, que isso significa exclusão da possibilidade de utilização do EMILAT ou das cartas rogatórias. Só essa complementação da não subsidiariedade ou não complementariedade, mas sim da prioridade
nesses casos do Marco Civil da Internet e da sua constitucionalidade para a obtenção dessas provas. É isso só que eu gostaria de ressaltar mais, sem, obviamente, divergir do eminente relator. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que nós estamos adiantando, né? Já passamos das 18 horas, mas eu observo que os 4 votos que foram proferidos até agora, no mérito, são absolutamente conformes, porque ministro André e ministro Nunes Marques divergiram no conhecimento. Aí eu consulto os eminentes pares se têm votos muito longos a proferir, se gostariam que eu designasse uma nova data, ou se poderíamos... Eu, por exemplo, tenho um voto escrito longo acompanhando também o relator, né? Então, diante de todos esses debates, não teria dificuldade. Eu digo porque o ministro Gilmar não estará, infelizmente, conosco nos próximos dia 1º e 2. Né? E, então, presidente, o meu voto é bastante breve. Oral. Sim. O voto escrito é longo. Então, mas, se Vossa Excelência, os eminentes... Só queria dizer, presidente, só para efeito de concordar com a proposta do eminente ministro Alexandre, que eu tinha trazido inicialmente o voto, só para efeito da parte dispositiva, que eu estava conhecendo a DC e votava para julgar parcialmente procedente o pedido formulado, a inicial, para declarar a constitucionalidade dos dispositivos indicados, sem prejuízo da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades nacionais a empresas de tecnologia nas específicas hipóteses do artigo 11, na linha do que falou o ministro Alexandre agora, e do artigo 18 da Convenção de Budapeste, ou seja, nos casos de atividades de coleta e tratamento de dados no país, de posse ou controle de dados por empresa com representação no Brasil e de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional. E tinha um adendo sobre recomendação legislativa para aprovar a Lei Geral de Proteção de Dados para fins penais. Mas agora, diante, inclusive, da consideração que o ministro Alexandre faz, eu realmente reputo relevante, e considerando a nossa capacidade de polemizar, né, como temos visto, né, e os casos se eternizam, né, de também avançarmos para declararmos a constitucionalidade, que eu fazia implicitamente, né, de declararmos a constitucionalidade das providências constantes do artigo 11, na linha do voto que já tinha proferido. Do 11... do artigo 11 do Marco Civil da Internet. Na linha do que... Portanto, estou incorporando essa consideração. Ministro. Desculpe, ministro Fachin, a senhora... Ao contrário, a intervenção do eminente ministro relator acabou comatando o único ponto que eu imaginava que aqui deveria ser suscitado quanto a essa expressa declaração de constitucionalidade que o voto vista trouxe à colação. Portanto, senhora presidente, embora o tema propiciasse maiores considerações, inclusive teóricas, não apenas à luz do conhecimento jurídico, mas também da experiência de outros saberes que dialogam com o direito nesta matéria, creio que uma manifestação do tribunal seja relevante para evidenciar, primeiro, que o tratado, o EMILAT, é sim consoante à ordem jurídica interna brasileira. Segundo, que não há conflito, especialmente com a lei do Marco Civil da Internet. E em decorrência disso, dessa conclusão da ausência de conflito, especialmente o artigo 11, tem a sua constitucionalidade reconhecida e chancelada, ainda que incidente, entretanto, pelo tribunal. Terceiro, que a interpretação dada pela parte requerente não é dessa extensão que o tribunal está a reconhecer, ao contrário. O tribunal julga parcialmente procedente, nos termos do voto agora explicitado por Sua Excelência o relator, julga parcialmente procedente para dar este sentido de constitucionalidade do artigo 11 do Marco Civil da Internet e do reconhecimento, até mesmo em caráter prioritário ou preferencial, da via direta e expressa para a coleta de provas. Com essa singela explicitação, juntarei o voto escrito, cumprimentando os votos que me antecederam, especialmente Sua Excelência o relator e Sua Excelência o ministro Vistório.
Muito obrigada, ministro Luiz Roberto, ministro Luiz Edson Fachin. O ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, declarou suspeição nesse processo. Não está presente agora, mas também não participaria. Ministro Fux. Senhora presidente, agradeço à Corte. Os debates que antecederam a minha manifestação e os votos que já foram aqui anexados, e principalmente agora as digressões tão claras e profundas do ministro Alexandre de Moraes me convenceram de que eu não tenho mais nada a acrescentar. Não sobrou pedra sobre pedra em relação a esse tema e eu acompanho integralmente o relator com as achegas do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Fachin, da ministra Carmen, de todos que aqui intervieram. Obrigada, ministro Fux. Ministro Toffoli. Senhora presidente, também cumprimento os votos proferidos. O debate é uma tarde realmente grandiosa, profundos debates a partir do voto do relator, dos votos proferidos, e agora a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, permitindo essa interação de todos os colegas, e a decisão de Vossa Excelência de concluir o julgamento hoje também é muito importante. Meu voto sempre é muito singelo quando eu estou de acordo com os colegas. Eu peço vênia aos ministros André Mendonça e Nunes Marques para conhecer da ação, tal qual fez o eminente relator e os demais colegas, e, no mérito, acompanhar Sua Excelência com os acréscimos agora realizados a partir do voto vista e dos debates que ocorreram no plenário. É como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia. Também eu, senhora presidente, cumprimentando o ministro relator, o ministro Alexandre, que traz um voto também vertical sobre a matéria, tenho escrito sobre a matéria, voto escrito, e estou votando no sentido, com as vênias do não conhecimento dos votos dos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, eu estou conhecendo e votando exatamente no sentido da parcial procedência nos termos do voto do relator. Obrigada, ministra Carmen Lúcia. Ministro Lewandowski, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, reiterando meus cumprimentos a todos e reafirmando que estou vivamente impressionado, como não poderia deixar de ser, pela profundidade dos debates que foram travados nesta sentada, na sentada anterior. Eu quero dizer que acompanho integralmente o relator, com os acréscimos agora feitos pelo ministro Alexandre de Moraes. Peço vênia naquele aspecto que diz respeito ao conhecimento ao ministro Nunes Marques e ao ministro André Mendonça, e quero dizer, para finalizar, senhor presidente, o que nós fizemos hoje nada mais foi do que reafirmar o princípio da universalidade da jurisdição, adequando aos tempos contemporâneos, aos tempos pelos quais passamos, né? Esse princípio importante que está plasmado no artigo 5º, inciso 35 da nossa Carta Magna. Como voto, senhor presidente? Ministro Lewandowski, com o voto de Vossa Excelência, eu acho que encerramos o julgamento com chave de ouro, né? Afirmando o princípio da universalidade. Eu peço escusas por ter, de certa maneira, provocado o encerramento, mas entendo que o tema é de muitíssima relevância. Nós temos algumas ações que eu espero que possamos enfrentar em breve. Temos uma, ministro Toffoli, Marco Civil da Internet, uma minha, também, artigo 19, uma sobre a minha relatoria, também sobre o Marco Civil da Internet, uma do ministro Fachin, sobre o WhatsApp, né? E que nós, inclusive, fizemos uma audiência pública conjunta, né? São temas que estão aí e que, com a velocidade desse nosso avanço tecnológico, cada vez mais exigem que nós as enfrentemos. Eu proclamo, então, o resultado, reiterando o que acabei de dizer, que tenho um voto e trago escrito, vou juntá-lo aos autos, acompanhando o voto do relator e agora, inclusive com esse reforço na linha trazida de prioridade pelo ministro Vistor. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes pelo voto, enfim, por todos os votos proferidos, e peço vênia ao ministro André, também ao ministro Nunes Marques, para conhecer da ação, e proclamo o resultado. Por maioria, o tribunal conheceu da ação, vencidos
o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques, e, no mérito, por unanimidade de votos, julgou-a parcialmente procedente nos termos do voto do ministro relator, com o adendo efetuado nesta data. Agradeço a todos. Presidente, antes de encerrar, gostaria de agradecer a Vossa Excelência por essa gestão magnífica do processo e que permitiu que nós terminássemos processos que aparentemente estavam se eternizando. O caso do amianto, né? E agora este caso que é extremamente relevante, inclusive nesse contexto histórico. E eu tinha até falado com o ministro Toffoli sobre também o artigo 18 do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Todo esse debate que é relevante para que a gente vá dando baliza para trabalhos que estão sendo realizados, inclusive, no âmbito do Congresso Nacional, o projeto de lei da fake news. O ministro Alexandre está dialogando também com os relatores, que têm grande dimensão nesse contexto. Eu acho que logramos terminar, acho que até com alguma surpresa, 2 processos bastante complexos, né? E este do amianto já se eternizava no nosso contexto histórico, mas também cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que fez hoje e que já foi ressaltado pelos todos os colegas como marcadamente histórico na defesa das instituições, da democracia e da institucionalidade no país. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão, desejando uma ótima noite a todos e agradecendo a presença.